Nossa, que delícia de panetone, que gracinha essa árvore. Ele é muito animado, Valéria. Adorei. Dá vontade de ficar ouvindo ele dançando, ele cantando o tempo todo, mas né? a gente tem que começar o nosso A gente tem que começar. Deixa eu colocar ele aqui. Ô, criança, ele não quer, Valéria, de jeito nenhum rodar. Menino, vambora. Ah, pronto. Valeu a pena, né, Valéria? Valeu a pena. De Natal, então toca a vinheta. Muito bem. Valéria, eu vou falar uma coisa, sabe esse café? Que a gente começa o nosso trabalho, é uma delícia, nossa senhora. Não, fala sério, café com esse panetone aqui é tudo de bom. Só no Natal mesmo, né? Panetone só Natal e vamos aproveitar e fazer o nosso podcast de Natal. Isso aí. Uma pena que a gente não pôde estar com as nossas amigas aqui hoje, né? Mas de qualquer maneira a gente tinha que dar conta disso, né, Valéria? Claro, você tem que ter um podcast de Natal, gente. Ter o podcast de Natal. E aí, sabe o que eu fiz? Eu acabei separando umas coisas que falam especificamente do Natal, que falam das cores do Natal, os significados do Natal, para a gente poder compartilhar com os nossos amigos. Ah, então conta pra gente, Sandra, como é que é isso? Olha só. Primeiro de tudo, as cores do Natal. Primeiro cor, você sabe que é meu assunto, meu papo é cor, então vou começar com elas, tá? Eu separei aqui, eu peguei isso realmente da internet, tá, Valéria? Porque aí eu peguei e falei, gente, eu vou falar uma coisa que as pessoas estão acostumadas, mas a gente vai trazer para nossa vida do dia a dia. Sim. Então, uma das cores que eu achei incrível e que realmente a gente vê, inclusive você está com ela, é o vermelho, que é o divino maravilhoso. E inclusive, ó, o nosso bonequinho aqui com essa boininha divina vermelhinha do Natal. Essa toquinha. O nosso filosofé também. Tá com toquinha de Natal. Demais. Tá muito lindo, Valéria. E olha só, e aí eu comecei a pesquisar o que realmente as pessoas acham ou o que realmente a própria religião traz a nível de cores de Natal. E aí o vermelho, ele representa o sangue de Cristo e o amor incondicional ensinado por Jesus. E aí eu já começo a achar uma pequena incoerência aqui. O sangue de Cristo, Valéria, sim. Porque naquela época foi uma época difícil, muito sacrifício. Roma já tinha aquela coisa do sangue, da conquista, do poder. Sim. E realmente até entendo o sangue de Cristo, porque foi uma época de sangue mesmo, né? Acho que você está de acordo com isso. Claro. Né? Mas aí diz aqui que é o amor incondicional ensinado por Jesus. Primeiro, amor incondicional não tem cor vermelha. Você acha que Pois é estranho, né? Esquisito. Eu acho que realmente as pessoas começam inclusive o inconsciente coletivo, ele começa a ter uma informação errônea. Começa a confundir a cabeça, assim. A confundir a cabeça, né? Então, aqui eu acho que realmente o vermelho do Natal, ele significa um sangue. Mas eu acho que como é Natal e como é um momento onde a gente celebra, eu vejo que é um sangue do Cristo, mas um Cristo crístico, sabe? Um sangue positivo, um sangue sagrado. Você não acha isso, Valéria? Olhando por esse lado é bem interessante, eu acredito que sim. Que seja um sagrado, o né? Sagrado, a representação do sagrado e não do... Né? Porque tudo bem, a gente entende, né, que naquela época foi assim, mas acho que o final de toda a história é essa questão do ego que a gente levou esse tempo inteiro e esse ego sendo transformado numa energia crística, ou seja, o Cristo dentro da gente. Então eu vejo muito essa questão do interno do sangue nessa questão. E aí esse vermelho ele significa bastante essas questões, sabe? E aí eu separei também o dourado, que representa o divino, luz e sol. Isso é pesquisa, né? Também simboliza o ouro que foi dado de presente por um dos três reis magos. Aí isso procede, né, Valéria? Sim. Bom, conta a história a respeito disso. É bem interessante. É interessante, porque a gente aqui está trazendo a cor, o simbolismo da cor dentro do inconsciente coletivo e razão pela qual a gente usa essas cores especificamente juntas no Natal.
Então, o dourado, eu vejo muito que ele não só tem essa consciência de um presente divino, porque o ouro, ele é um metal que não se mistura, É e ele verdade. foi dado de presente porque é uma alma, é um avatar, uma energia crística que veio salvar o mundo, entre aspas, tá? E por isso é dourado. E mesmo porque o ouro ele tem uma energia diferente, né? Sim, 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 sim. Falando energeticamente, ele tem uma frequência diferente, não Sim, tem? ele tem uma frequência, sim, Valéria. A gente pode trazer ele em dois momentos. O ouro do dinheiro, que significa riqueza, Sim. e a gente pode trazer esse ouro metafísico, que é a consciência, a maturidade espiritual, a força espiritual que veio daquele ser que nasceu ali. Uhum. Então a gente pode colocar isso. Então, óbvio que realmente tem a ver. E tem a estrela de Belém, Exatamente. que é dourada, que orienta o caminho para a luz. Uhum. Ou então, de todo mundo seguir o caminho para a luz. Isso eu acho interessante, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar nessa coisa do Natal, que as pessoas pensam tanto na coisa do presente, Do né? presente, do comercial. Hoje o Natal, ele precisa também, eu acho que precisa ser resgatado, a essência do Natal. Acho isso. Porque hoje em dia se fala de tanto comércio, você vê, Natal é o quê? Papai Noel é presente. Verdade, isso. E cadê a essência do Natal? Sim, sim. Né? Onde está a essência do Natal? A essência de irmão com irmão, da troca, Sim, né? De abraço. sim, Porque Natal sim. você não precisa de presente, basta a sua presença ali. É verdade. E hoje o mundo está muito comercial. Sim, E aí você tem troca de presente no Natal. exatamente. Você tem uma ceia de Natal que você não tem como é que eu vou dizer? Um congraçamento das pessoas. As Aham. pessoas se reúnem à volta da mesa, mas quem é a figura principal do Natal? É a única que não é celebrada, né? Exatamente, não se celebra. Sim, 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 é verdade. Pelo menos uma lembrança Sim, do sim. personagem principal. Na realidade, a gente sabe que a data específica não é essa, a gente já sabe disso, É verdade, a gente Mas sabe. como isso já está no inconsciente coletivo, que todo mundo já acredita nisso, e que todo mundo já reza essa cartilha, pelo menos celebrar o valor humano ou os valores humanos que aquele renascimento traz para que a gente possa evoluir. Exatamente. Então isso tem a ver com dourado realmente, tá? E a gente traz aquela consciência, aquela lenda que eu venho falando sempre, que no final do arco-íris existe um pote de ouro. É onde a gente se acha, se encontra cristicamente. E as cores do arco-íris, porque são os atributos que a gente precisa trabalhar para a gente se tornar esse dourado, né? Então eu vejo essa questão mesmo também, acho que tem muito a ver. Eu acho que está faltando resgatar o espírito de Natal. É verdade. Onde a gente traz esse entrelaçamento que você trouxe, tá? Não é só a comida e os presentes, é o abraço, a reunião. Eu acho que é aí que está a magia. A magia. É a troca energética, é você estar de bem com você, de bem com o outro, é o abraço, é o aconchego, é estar junto. Eu acho que isso é que é importante, é isso que precisa ser resgatado. Por isso que a gente fez o nosso podcast de Natal, para a gente estar junto, para a gente poder celebrar junto toda essa energia. Na realidade, quais são os nossos presentes? Nosso presente, a gente está aqui sentado, olho no olho, trocando, e coração com coração, e a gente falar com as pessoas que de repente podem pensar. Podem chegar e pensar, poxa, é outra coisa mesmo, né? Eu vou filosofar aqui para poder ficar nessa sintonia, né? Então vamos trazer a última cor, Valéria? Vamos lá. Que é o verde, o símbolo da vida, da esperança, da resistência e da resiliência. E aí sim, aí eu vejo realmente, eu trago muito essa questão do verde da esperança mesmo, sabe? Da natureza, né? Porque a gente não tem o hábito do pinheiro vivo, a gente tem o hábito do pinheiro já montado, né? Mas o pinheiro vivo, existem outras culturas que cultivam isso, né? Que você compra um pinheiro vivo para colocar na sua casa e montar essa árvore. Ou seja, essa esperança de um novo dia, de uma nova vida. Então, de um recomeço. De um recomeço, dessa questão que fala da esperança, da resiliência, do símbolo da vida que é a natureza. Então, Deus está dentro da natureza, em todos os aspectos da natureza. E quando a gente olha a natureza, a gente vê verde tudo quanto é
canto. Sim. Então, com muito respeito, a gente trazer essa esperança. Então, eu acho que o vermelho, o dourado e o verde, a gente vai começando a pensar hoje e trazer essas consciências para a nossa vida. Temos ainda uma semana e alguns dias. Uma semana e meia, né? Para a gente poder pensar e, inclusive, no momento do Natal, no momento que a gente for visitar a nossa família, a gente levar essa energia de mudança, de transição para uma nova consciência. Eu acho que é um momento, né? Eu acho às vezes interessante que as pessoas começam a se envolver, a beber, a curtir e vão esquecendo aquilo que a gente começou a falar, do que a gente veio fazer ali, né? É verdade. E aí, além dessas cores, Valéria, eu trouxe também uma coisa muito interessante, que também foi aquela questão de pesquisa. Eu quis trazer a pesquisa porque ela é o que exatamente as pessoas entendem. Aquilo quer dizer isso aqui. O que a gente está trazendo além é como a gente pode ressignificar isso aí e trazer para a nossa vida para um recomeço, para um renascimento, para uma nova estrutura, para a gente poder entrar um ano bacana, né? E aí, aqui diz assim nessa pesquisa, significados dos símbolos de Natal. Com origens em épocas distintas, cada um dos símbolos surge não só porque são bonitos e trazem mais beleza e alegria à festa, mas porque todos eles têm uma curiosa história para contar e desta forma transmitem uma mensagem. Olha, interessante isso. Né? E quais são esses símbolos? Um deles é a estrela, que a gente até falou que é do dourado, tá? Sim. A estrela de Natal foi aquela que indicou aos reis magos onde Jesus estava, pois queriam adorá-lo. Seguindo a estrela, os magos puderam encontrar o menino que tinha nascido em Belém, daí ela ser conhecida também como Estrela de Belém. E ali eu acho que a gente pode filosofar aqui uma coisa bem bacana, tomando nosso cafezinho. Eu acho que a gente pode pensar esse finalzinho de ano, como é que anda a nossa direção? Qual é a estrela que está dirigindo o nosso caminho para que a gente resgate essa energia crística desse dourado dentro de nós? Acho que é uma boa filosofada, né, Valéria? É verdade. O que te motiva, o que te direciona? O que é? O que é? A gente não para pensar isso, Valéria. Não. Nossa. Assim, embora final de ano é tempo de reflexão, seja tempo, muitas pessoas começam a fazer planos para o ano seguinte, né? Sim. Começam a refletir sobre o que fizeram no ano. Sim. Se deu certo, se não deu, o que eu fiz, o que eu não fiz. Sim. Eu acho que esse é o momento de encontrar a nossa estrela, né? Exatamente, tomar a estrela como um guia, né? E começar a refletir o que me trouxe até aqui e como eu vou proceder daqui para frente. E às vezes a pessoa está sem estrela, né, Valéria? A gente tem que procurar isso, porque às vezes a pessoa vai terminar um ano sem direção. Sem direção. E aí como vai brilhar? Né? Como vai acender, como vai renascer, como vai celebrar uma vida que a pessoa não construiu durante pelo menos aquele ano de 365 dias. Estrela apagada não dá. Estrela apagada não dá, verdade, gente, verdade, Valéria. É verdade. E eu acho tão interessante que é um ritual a gente montar a árvore de Natal, né? Natal. E qual é a última coisa que a gente põe na árvore? A estrela. A estrela. É verdade. E a gente vai colocando uma coisinha aqui, uma coisinha ali. É como se a gente tivesse como se dá o nome? O final, o grande finale. O grande finale é a estrela. Exatamente aonde você chega, né? Por isso ela é muito alta. Que ela mostra pra gente o nosso caminho de ascensão, né? Então a gente começa de baixo, arrumando. E aí, no momento em que se coloca a estrela, acende-se a luz. Acendeu a luz. Exatamente. E a gente encontrou o caminho, que no caso, quando a gente termina uma árvore, é celebrar o Natal. Verdade. Nossa, se a gente começar a pensar esses símbolos todos, a gente vai trazer muita orientação na vida da gente. E a orientação dentro, tá? A gente tá fazendo coisas fora que vai mudar o dentro. Parece até feng shui, né? Que a gente arruma fora para dentro arrumar. Reflexão, né? Sim, porque se a gente não refletir, a gente não chega nesse lugar.
Ah, não chega, Valéria. Não chega. Não, e na realidade a proposta do Filosofé, quando a gente começou a trazer esse Filosofé, ele traz essa consciência de simplesmente tomar um café. Mas tomar um café e aprender com as histórias do outro. Verdade. Ou aprender com as histórias que já existem no mundo, mas que a gente possa trazer como um exemplo para o nosso próprio crescimento. Isso é Filosofé. Por isso a gente deixa lá mensagem no nosso grupo de WhatsApp, você coloca lá no Instagram as coisas, e a gente vai fazendo isso. Eu acho que esse Natal, esse nosso podcast, ele está abrindo um monte de caminho verdadeiro para essa magia acontecer, né? Mas eu trouxe outro símbolo. Olha só, outro símbolo aqui, sinos. O sino de Natal é o símbolo que representa o anúncio do nascimento de Jesus. Isso porque, além de sinalizar as horas, o toque dos sinos avisa as pessoas para se reunir para um acontecimento. E isso é muito incrível, Valéria. Inclusive, nós temos uma coisa no nosso dia a dia que tem a ver com esse sino e que a gente não desvencilha disso, que é o meio-dia às 18 horas, que é a hora do Ângelus. Que o sino toca em todo mundo. É verdade. Sabe? Pode ter um fuso horário diferente, tá? Mas o sino toca em todo mundo para poder anunciar. E anunciar o quê? O nascimento. Ou a gestação de um nascimento muito elevado. Então é bem interessante isso, né? Como a gente não percebe, a gente só presta atenção, Jesus, no sino quando ele badala meia-noite de Natal. Mas ele, todos os dias na vida da gente, eles anunciam que a existência é maravilhosa, que você precisa refletir para saber se naquele momento as coisas estão vindo, o que você está gestando na sua vida, o que é crístico, o que é humano, aonde você se perde e não consegue ouvir, porque você às vezes não dá atenção àqueles sinos, o aceleramento da gente, que a gente não para um minuto, põe a mão no coração e agradece a existência. Nossa, aí a gente fica olhando o sino, porque a gente também coloca o sino na árvore. Na árvore, na casa. Na casa, né? E aí vira só um símbolo fora. E aí a gente acaba não trazendo esse símbolo dentro. Então é bem legal esse símbolo para a gente poder pensar, né? A gente trazer tudo que a gente pesquisou aqui para essa outra consciência. Mas tem uma outra coisa linda aqui, que são as velas. Olha que legal. Disse que na Alemanha um senhor costumava colocar velas na sua janela para iluminar o caminho dos viajantes. Assim, as velas natalinas assumem o papel de representar a luz que o nascimento de Jesus traz para a vida das pessoas, porque ele veio para dissipar as trevas e a escuridão. O que você acha disso, Valéria, dessas velas diviníssimas? É bem interessante, é uma tradição. E hoje as velas foram substituídas por quê? Por quê? Pelas luzinhas. Verdade. Pelas luzinhas. Porque assim, você hoje não tem aqui a nossa tradição não é de ter pinheiros físicos, né, naturais. Sim. Então, a gente tem hoje as luzinhas de Natal representando essas velas. Aí, mas interessante o seguinte, que isso aqui era a vela que colocava na estrada, né? É Casas baixas. Agora a gente tem assim milhões de prédios enormes. Enormes, né? Com luzinhas. Mas eu não me lembro agora, mas eu vi uma outra pesquisando também, eu vi uma outra coisa das velas, mas nas árvores. Ah, que tudo, Valéria! Que tinha uma tradição que colocava as velas nas árvores mesmo. Por isso que se tinha... Antigamente, não sei se você se lembra... Quando a gente usa, hoje em dia com a internet você não faz mais isso, mas a gente tinha costume de mandar cartão de Natal. Isso era lindo, eu adorava. Eu também adorava receber. Era troca de cartão de Natal e essa tradição se perdeu. Porque hoje você não tem praticamente. Hoje é internet, manda um post via internet. Eletrônico. Ai, acabou a vida. Mas não sei se você se lembra, antigamente os cartões postais, os cartões de Natal, eram com as arvorezinhas de pinheiros assim naturais e tinham velhinhas nas árvores. Verdade. Não se usava tanto luzinhas, né, cruzadas assim na árvore. Eram velas. Até os desenhinhos mesmo eram feitos assim. Vem dessa tradição aí, as velas simbolizando a luz, simbolizando a... É verdade, Valéria. Nossa, e aí se a gente trouxer para o nosso momento que a gente está trazendo para a nossa vida,
o que a gente coloca na nossa vida? Que luz a gente coloca para iluminar nossas trevas e escuridão? Será que a gente encara isso? O que a gente precisa para se iluminar e poder iluminar a nossa vida como se fosse assim, a noite escura da alma, né? Então, qual é a vela que eu uso para poder iluminar o meu caminho e sair da escuridão? A vela do autoconhecimento. Verdade. Olhar para as suas sombras e conviver com elas. Porque não adianta, a sombra que você tem é aprender, é acolher, verdade. compreender e transmutar. Quando não for possível transmutar, porque ela está ali, latente, sim, arraigada, é compreendê-la e saber conviver com ela. É verdade. Assim que se ilumina. Não, aí a gente junta isso, a direção da estrela, o dourado. Então, isso tudo, essa iluminação, ela está junto com outras consciências do dia a dia, né? Pô, Valéria, se a gente for ver quanta coisa a gente já trouxe aqui, que a gente poderia estar usando durante o ano inteiro como consciência, e depois no Natal a gente se iluminava naturalmente. A gente era a própria luz. Olha que delícia. Mas né? Isso tudo é o quê? É a sua disciplina Sim. em fazer acontecer o que você precisa fazer. E aí eu vou trazer mais uma coisa legal que você trouxe, tá? Eu tô aqui olhando aqui a minha rena. A sua rena. A minha rena, que eu tô amando isso, gente. Isso aqui é lindo. Isso aqui é da minha filha, que ela me prestou. Eu falei, eu quero fazer podcast com a rena. Aí ela me prestou. Mas aí você trazendo uma coisa bem legal desse vermelho, né, Valéria? Esse vermelho da vida, da vitalidade, da energia, de toda uma consciência durante o dia, durante o ano. Caramba, como esse vermelho da disciplina que você trouxe agora, que faz parte da cor do Natal, mas que deveria fazer parte da cor do nosso dia a dia. Principalmente o ano inteiro. Principalmente a disciplina. Nossa, isso aí é uma coisa que a gente perde. Aí chega no Natal, a gente quer resgatar tudo que a gente não fez 365 dias no ano. Isso não dá. Aí eu acho que tem a ver com isso daqui, com aquele vermelho que representa o símbolo de um sangue de Cristo. Para equilibrar isso tudo. Exatamente. E aí o sangue, que aí a gente leu no começo do vermelho, procede. É verdade. Porque a gente não sai do sacrifício, não sai da ralação, não sai da luta. Verdade, aí, se a gente for olhar por esse caminho, aí procede essa consciência, né? Gente, olha, tô achando aqui que a gente tá bem na fita, tá? Então vamos sair dessa vela e vamos trazer o último símbolo de pesquisa de hoje, que foi o presépio. Aí fala assim: o primeiro presépio data de 1223 e foi montado na Itália por São Francisco de Assis, que queria mostrar aos fiéis como teria nascido Jesus. Inicialmente era feito apenas nas igrejas, até a sua montagem nas casas. É muito interessante que ele traz quase que uma constelação familiar, o presépio, né? Eu olho o presépio às vezes dessa questão, né? A mãe, o relacionamento de família, como é que essas coisas são. A gente cria, né, um campo mórfico ali, sabe? Que pode trazer muitas consciências na nossa família do dia a dia. Muita simplicidade, muita coisa boa que a gente pode trazer, né? Então eu acho que uma das coisas que esse presépio nos mostra é que é o acolhimento. O acolhimento não só no nível familiar, sim, como nós somos uma grande família, no nível das pessoas que estão no nosso entorno, que não são família, mas são nossa família, que o planeta é a nossa casa, e do reino animal, sempre muito propício a trazer coisas importantíssimas, que é o amor incondicional para a gente do reino nominal. E assim, o presépio, para mim, eu vejo muito o presépio como uma cena de contemplação, de você, mesmo porque a gente tem uma tradição, não é aqui, né, no Rio de Janeiro, mas a gente tem uma tradição muito bonita
no Nordeste, né? Sim. Que muitas pessoas fazem, né? Você tem adoração, você tem o Círio, você tem uma série de coisas. Círio de Nazaré, é verdade. E você tem muitas cidades fazem os presépios nas casas e vão visitando, né? As casas sim. Né, para ver os presépios. Tem verdade. cidades inteiras que você tem exposições de presépios lindíssimos. É verdade. E assim, a cada momento de parada ali é uma contemplação, é um momento de reflexão, é um momento de você estar ali naquela energia, né, de renovação, de família, né? De nascimento, eu acho muito bonito isso. É verdade. Eu acho que eu vejo muito essa questão mesmo do resgate da família. Você não só saindo da sua família, mas você se unindo a outras, né? Verdade. Em função de uma coisa só, que é a existência, que é a vida. O nascimento da vida, a vela que se acende, né? Então, Valéria, eu vou te falar uma coisa para você. Eu estava olhando aqui, estava pesquisando, estava sentindo, e eu me sinto assim muito abençoada, porque o nosso Natal aqui no Filosofé, ele é uma troca de carinho, é uma troca de aconchego, é uma troca de família. Na verdade, o Filosofé é bem isso, né? Se você tivesse que, de tudo isso que a gente falou, de todas essas consciências que a gente fica aqui tomando café e trazendo, pensando, o que você hoje daria assim do fundo do seu coração de mensagem para as pessoas que acompanham a gente no Filosofé? Eu diria que é exatamente a essência do Filosofé, o retorno à simplicidade. Sim. É isso que a gente busca hoje, é o olhar para você mesmo e entender que tudo é simples, que a vida é simples, é a simplicidade. Sejamos simples. É o retorno ao estábulo, né? A palha, ao chão, ao caminho, a simplicidade dentro da existência que é ouro. É o retorno à mãe natureza, o retorno à mãe ao que vem da terra. Ao que vem da terra. É isso. É isso. Eu também acho que se eu tiver, na verdade, falando para as pessoas que seguem a gente, acho que eu também vou por esse caminho, sabe? É a gente prestar atenção no caminho que a gente toma durante o ano inteiro. Para chegar na hora do renascimento, a gente saiba qual é a estrela que a gente tem que seguir. E o que é que ela fez de bom no nosso caminho, na nossa direção, em todos os dias do ano. É a gente poder renascer o Cristo dentro de nós, porque nós somos essa representação. Eu acho que o maior símbolo de Natal somos nós mesmos. Sim. Porque nós não somos Deus em ação. É verdade. Pelo menos é isso que a gente reza como cartilha, né? A vida inteira. Então, eu acho que, pra gente, acho que do Filosofé, o Natal significa isso. A gente confirmar e constatar que nós somos esse renascimento todos os dias da vida. Todos os dias. Não só no Natal. Não só no Natal, né? E a gente entende que quando a gente está junto nessa consciência dessa data, nós estamos abraçando a grande família cósmica que somos o que é a humanidade, que vive nessa terra linda, nessa casa linda que é o planeta Terra. É isso. Ai, acho que a gente está filosofando demais agora. Mais uma... Ai, vamos brindar essa energia. Valéria, um Feliz Natal. Um Feliz Natal e um ano de 2025 muito melhor. Muito melhor, muito melhor. Melhor porque a gente aprendeu a crescer e a olhar para a gente como seres de luz. Que todas as pessoas que estão aqui conosco, que nos acompanham, possam partilhar dessa energia tão bacana que foi esse momento simples, onde a gente, tomando o nosso café, filosofamos no sentido de expansão, o que é a energia e a magia, do Natal! Ai, eu vou... Ó aqui pra gente terminar, olha que delicinha isso aqui. Atenção, só pra gente ouvir. Gente, ele tá... Olha, ele é muito simpático. Menino, liga! Feliz Natal!